Vamos agora para o Pedro Figueiredo, está chamando Silvana Ramiro, porque tem uma operação importante acontecendo aí com a polícia, Ministério Público. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, Pedro Figueiredo? Oi, Fachel, bom dia para você, bom dia para todos. Mais uma operação aí, dessa vez para prender pessoas ligadas ao Corpo de Bombeiros. No total são 39 mandados de prisão, dos quais 30 deles são oficiais do Corpo de Bombeiros. Essa operação, na verdade, ela é aí para prender oficiais e também militares do Corpo de Bombeiros que participavam de um esquema de propina. Eles concediam alvarás e também licenças para o funcionamento de estabelecimentos comerciais a partir do pagamento de propinas. As investigações começaram para apurar a suspeita de um esquema de pagamento de propinas nos quartéis de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas o Ministério Público percebeu que essa prática se espalhava por quartéis de outros municípios. Aqui onde eu estou, aqui mora Ricardo Luiz Ferreira de Aguiar. Ele é considerado aí pela denúncia do Ministério Público um dos principais líderes desse esquema. O que o Ministério Público também percebeu é que esse esquema era liderado por pessoas ligadas ao gabinete do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, que também é ex-secretário de Defesa Civil do Estado. Então, os dois principais alvos aí dessa operação, que são considerados líderes desse esquema, são Ricardo Luiz Ferreira de Aguiar, que mora aqui nesse prédio em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e também José Augusto da Cunha Bandeira. Contra os dois há mandados de prisão, assim como os outros 37 mandados de prisão que estão sendo cumpridos nesta manhã por policiais aí da Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança e também promotores do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Os policiais e também os promotores também cumprem mandados de busca e apreensão em diversos endereços, entre eles na sede do Corpo de Bombeiros, no quartel central, que fica ali na Praça da República, no centro do Rio. Eles cumprem mandados de busca e apreensão também em outros quartéis do Corpo de Bombeiros, como o de Jacarepaguá, o de Duque de Caxias, o de Nova Iguaçu e o de Copacabana. Agora a gente vai lá para a cidade da polícia, porque todos os presos e todo o material apreendido, esse material e também os presos vão seguir para lá. Então a gente vai lá para a cidade da polícia falar com Bruno Albernaz. Bom dia, Bruno. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Pois é, a gente está aqui na cidade da polícia e a todo momento, olha, acabou de chegar mais uma viatura aqui da Polícia Civil, a todo momento chega mais um preso, né? Olha, o comandante de alguns grupamentos ou batalhões estão entre os nomes citados nessa denúncia, né? Os policiais deixaram a cidade da polícia por volta de 5h30 da manhã, em um comboio com aproximadamente 10 carros da Polícia Civil e para cumprir aí mandados de prisão em busca e apreensão. Por volta das 6h40, os presos começaram a chegar, como mais um que está chegando agora, você conferindo agora ao vivo no Bom Dia Rio, né? Agora chegou 6h40 da manhã um capitão do Corpo de Bombeiros, ele era do Recreio, segundo um agente da Polícia Civil na zona oeste do Rio, e um outro funcionário dos bombeiros de Vila Cosmes. Então, contabilizando agora com esse que acabou de chegar, até o momento são 8 pessoas ligadas aí ao Corpo de Bombeiros. A gente segue acompanhando tudo isso aqui e também tem a Fernanda Ruvenac, que está em outro ponto, está em Nova Iguaçu. Muito bom dia, Fernanda. Quais são as informações daí? Oi, bom dia, Bruno. Olha, aqui no quartel de Nova Iguaçu, que fica na Baixada Fluminense, os agentes do Ministério Público Estadual chegaram aqui bem cedinho também, por volta das 6 horas. Eles vieram cumprir mandados de busca e apreensão no gabinete do comandante aqui desse grupamento, nos armários dos agentes que são, dos militares, né, dos bombeiros que são denunciados, que são lotados aqui nesse batalhão e também no setor de engenharia. Esse é o 4º grupamento de bombeiros militares aqui do estado do Rio de Janeiro, é uma das principais unidades onde acontecia essa atividade criminosa, né, essa atividade que abrangia diversas unidades, mas esse grupamento aqui também, o grupamento de Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, e o grupamento de operações com produtos perigosos. Esse é um trabalho da Corregedoria Geral Unificada e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Estadual. Agora há pouco também a gente viu que os agentes subiram as escadas, eles já desceram, já estão carregando algumas apreensões, umas caixas, talvez documentos. A gente continua acompanhando aqui toda essa movimentação e qualquer nova informação a gente volta com vocês. Fachel. Ah, bom, muito obrigado. Só lembrando, então, essa operação, Ministério Público, Polícia, né? De olho aí na situação dos bombeiros. Não é a primeira vez que esses laudos dos bombeiros estão envolvidos aí em investigação policial. Olha, a Polícia Civil e o Ministério Público estão fazendo uma grande operação no Rio que envolve o Corpo de Bombeiros. As informações ao vivo com Luciano Cabral, que está no quartel central
o Corpo de Bombeiros. Bom dia, Luciano. Conta pra gente qual é a situação geral aí dessa operação. Bom dia, Fachel. Aqui no quartel-geral do Corpo de Bombeiros, que fica na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. E a gente apurou aqui que esses mandados estão sendo cumpridos na Diretoria-Geral de Serviços Técnicos e nos gabinetes e armários de 2 denunciados. Estão buscando ali pendrives, telefones celulares, algum tipo de prova que pode ligar o envolvimento dessas pessoas ao crime que está sendo denunciado pelo Ministério Público, né, do Estado. O que está acontecendo? São 38 mandados de prisão preventiva, 35 deles contra bombeiros, e entre os oficiais que devem ser presos, Fachel, são 10 coronéis. O Ministério Público diz que esses denunciados estão envolvidos numa organização criminosa que cobrava propina para a liberação de laudos técnicos para funcionamento de estabelecimentos comerciais, tanto de pequeno, médio e grande portes. São aquelas licenças onde eles avaliam a instalação hidráulica, a instalação elétrica, como que está posicionada a saída de emergência e também outros aspectos ligados à segurança do funcionamento daquele lugar, visando então a segurança de clientes e também de funcionários. Essas licenças eram vendidas por 750 até 30 mil reais, dependendo aí do tamanho do estabelecimento. Os presos vão ser levados para a cidade da polícia, onde o repórter Bruno Albernaz está também acompanhando a operação. Bruno, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Olha, estou aqui ainda seguindo na cidade da polícia e você sabe, a gente está atualizando a todo momento, cada hora vem uma viatura aqui com mais um preso. Até o momento são 9, né? O primeiro que chegou, inclusive temos imagens, aí foi por volta de 6h40, foi um capitão do Corpo de Bombeiros do Recreio, na zona oeste do Rio, que foi o primeiro a chegar, segundo um agente da Polícia Civil, um outro funcionário do Bombeiros de Vila Cosmes, e ainda há pouco chegaram mais sete funcionários dos bombeiros, todos ligados ao Corpo de Bombeiros. Portanto, até o momento são 9 pessoas envolvidas aí, que estão sendo trazidas para cá, para a cidade da polícia. A gente vai atualizando a todo instante tudo isso. Olha, para você ter uma ideia, são cerca de 30 oficiais. A grande maioria dos alvos é militar, né? São 35 bombeiros. Portanto, estamos atualizando também o nosso site do G1, g1.com.br, acompanhando toda essa operação. E Fernanda Ruvenar está lá em Nova Iguaçu com mais detalhes. Fernanda. Oi, bom dia, Bruna. A gente continua aqui no quartel de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde os agentes do Ministério Público chegaram bem cedo, por volta das 6 horas. Eles vieram cumprir mandados de busca e apreensão nos armários dos militares denunciados, que são lotados nesse batalhão, também no gabinete do comandante e no setor de engenharia aqui desse quartel. Desde cedo a gente continua acompanhando, a gente viu os agentes do Ministério Público passando por aqui, eles subiram, já desceram, já foram para outro ponto aqui do quartel. Eles estão em grupo, já carregaram algumas apreensões, a gente vê que eles tinham algumas caixas, algumas sacolas também, que devem ter esse material apreendido, e a gente continua acompanhando essa movimentação. Eles continuam lá dentro e a gente continua aqui para trazer novas informações para vocês. Agora a gente vai com o repórter Pedro Figueiredo, que está em outro ponto também dessa operação. Pedro. Oi, Fernanda. Olha, só para esmiuçar um pouquinho melhor para você que está em casa, como é que funcionava aí esse esquema de acordo com a denúncia do Ministério Público, né? O Ministério Público apurou que, na verdade, eram 3 núcleos dentro do Corpo de Bombeiros. O primeiro núcleo era o núcleo da liderança, que eram pessoas que eram assessores especiais do comandante do Corpo de Bombeiros. Desse núcleo faziam parte o Ricardo Luiz Ferreira de Aguiar, que mora nesse condomínio aqui atrás de mim e que também vai ser preso, e o José Augusto da Cunha Bandeira, que mora no bairro da Freguesia, aqui em Jacarepaguá, que também deve ser preso hoje. Eles indicavam os responsáveis pelos quartéis, né, apenas aqueles que aceitassem participar do esquema. Aí vem o segundo núcleo, que era o núcleo da engenharia, que eram os bombeiros que eram responsáveis por liberar os alvarás e as licenças para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. E, por fim, o terceiro núcleo, que eram os bombeiros da ativa e da reserva, que eram responsáveis por intermediar o esquema de propina, ou seja, eram eles que recebiam aí o dinheiro dos
donos dos estabelecimentos comerciais que tinham aí que pagar para o Corpo de Bombeiros para conseguir as licenças. Só uma correção em relação à minha entrada anterior, na verdade são 38 mandados de prisão e 39 denunciados, porque em relação a um dos denunciados não houve pedido de mandado de prisão preventiva. Então, hoje, a Polícia Civil e também a Corregedoria Geral Unificada da Secretaria de Segurança e procuradores do GAECO, né, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio, estão aí nas ruas para cumprir 38 mandados de prisão, além de mais de 20 mandados de busca e apreensão em diversos quartéis do Corpo de Bombeiros, como no quartel central no centro do Rio, no quartel de Jacarepaguá, no quartel de Duque de Caxias, no quartel de Nova Iguaçu e também no quartel de Copacabana. Fachel. Tá bom, Pedro Figueiredo. Olha, Silvana Ramiro, é importante a gente prestar atenção no que está acontecendo. Esses crimes, esse tipo de venda de laudo, isso é coisa que já aconteceu, já tinha sido investigado, a gente está vendo as imagens. E dessa vez, Silvana, 38 mandados, aí no meio a maioria oficiais do Corpo de Bombeiros, e entre esses oficiais, 10 coronéis. Então a gente está vendo uma contaminação dos bombeiros. Quer dizer, o Corpo de Bombeiros virou um escritório de fornecimento de laudo na base da propina. Tem pelo menos 5 quartéis, incluindo o central. Olha, tem que destacar o trabalho do Ministério Público, parabéns ao Ministério Público, parabéns à Polícia Civil. Agora, isso aí manda sinais de que é preciso continuar na investigação, porque tem mais coisa por aí.